Prêmio Ig Nobel 2024, parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Prêmio Ig Nobel. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. For Research, os anais de pesquisas improváveis, né? E aí o presidente dessa associação, já há 34 anos, é o Mark Abrahams, e aí todo ano ele apresenta, né? Eles costumavam fazer em Harvard a apresentação, e era uma apresentação que, no começo, tipo 30 anos atrás, as pessoas achavam muito jocoso, elas não gostavam de ganhar o prêmio. Mas depois, com o tempo, virou um serviço de divulgação científica mesmo, né? Aparece nos jornais do mundo inteiro, as pessoas divulgam, é muito legal, né? E aí você recebe o prêmio, você recebe o Ig Nobel de um ganhador do Nobel. Vários ganhadores do Nobel vão, e eles fazem questão de ir, cumprimenta. Você tem uma apresentação que é mais zoeira, você pode fazer piadas, vai todo mundo fantasiado e tal. E depois, no começo em Harvard, mas esse ano foi no MIT, você tem uma apresentação para os ganhadores do Nobel. É você e os caras apresentando o seu trabalho. Então é muito legal, assim, vale muito a pena, é muito legal. Cada ano eles têm um tema, esse tema era a Lei de Murphy, o tema desse ano. A Lei de Murphy, né, pra quem não conhece, né, se uma coisa parece que vai dar errado, ela vai dar errada, né? E eles colocam que a Lei de Murphy é a base da boa engenharia, né? A base da boa engenharia é a Lei de Murphy, né? Então, cada ano tem um tema, eles fazem um troféuzinho de cada ano, e é muito legal. Assim, a divulgação vale muito a pena, eu sou fã. Meu desejo é ganhar o Ig Nobel um dia, dane-se o Nobel. Eu fui indicado uma vez. Eu fui indicado em 2010, sim. Uma vez, mas a ideia é ganhar. E, mais uma vez, ressaltando esse ano, uma coisa muito importante, tivemos vários brasileiros que ganharam, né? E esse é o terceiro ano seguido que tem brasileiro. Chupa, Copa, chupa futebol. Essa porcaria aí, você torcendo pra time de futebol que fica aliciando gente pra jogar bet, em vez de valorizar a pesquisa de verdade. É isso aí, Brasil, o país do Ig Nobel, né? Exato, é isso que importa, é isso que importa. E conseguimos com exclusividade contato com o ganhador, tá? Desse ano. Então teremos uma mensagem dele também para nós. Tá certo. E como o prêmio Ig Nobel merece, a gente tem sempre um episódio duplo direcionado aos premiados, né, às pessoas premiadas, sendo que em geral são 10 categorias, né, que eles premiam. Então a gente vai ouvir aqui nessa parte 1 as 5 primeiras categorias e depois você não perde por esperar parte 2 com as outras 5. Então vamos começar com os prêmios. Reginaldo, bota a vinheta de prêmio. Então vamos lá. Primeira categoria, prêmio de biologia, que foi para os Estados Unidos. Fortis Ely e William E. Peterson, por explodir um saco de papel ao lado de um gato que está em cima de uma vaca para explorar como e quando as vacas expeliam seu leite. Meu prêmio é fantástico. É muito fantástico. Tá aí. Conta pra gente, né? Olha, esse estudo foi publicado no Journal of Dairy Science, né? Os anais das ciências sobre o leite, os derivados do leite. É isso? Altair, conta pra gente o que é esse estudo. É uma coisa importante também, muitas pessoas ao longo dos anos, né? Porque a gente cobre o Ig Nobel, eu acho que desde 2020, né? No Naruhodo.
E aí muitas pessoas não veem a apresentação para ouvir o Naruhodo. Agradecemos os préstimos, né? Porque eu leio todos os trabalhos e tal. E uma das pessoas que fazem isso é o próprio Ken. Então ele está lendo os títulos pela primeira vez agora. Tá? Exatamente. Eu só mando para ele logo antes, né? Porque a ideia é pegar essa reação natural mesmo. A galera, os ouvintes, inclusive, postaram aqui nas redes, marcando o Naruhodô, né? Que já viram, alguns ouvintes que já viram os premiados, e eu fiz questão de ignorar. Isso, exatamente. Então eu li todos os trabalhos aqui, a gente vai explorar um pouquinho mais cada um deles, por isso que é um episódio duplo, pra gente dar um pouquinho mais de ênfase na genialidade desses trabalhos, né? Esse trabalho da vaca, né? Então, explodir um saco de papel ao lado de um gato que tá acima de uma vaca pra entender como que a vaca espelha o leite. Esse é um artigo de 1941. É bem antigo, esse artigo. Então, às vezes, eles tiram das catacumbas uns artigos curiosos também, de vez em quando, em alguns anos, né? Esse artigo, ele é bem curioso, assim, porque na época, em 1941, já se sabia, comportamentalmente, que tem vacas que têm uma maior facilidade de expelir o leite e outras menos. É meio que do bicho, né? Uhum. Entre aspas, é meio do temperamento do bicho. E aí eles chamavam isso das vacas let down e hold up. O let down que deixava o leite sair mais fácil, o hold up segurava mais, né? E eles queriam estudar essa hipótese. Por que isso acontecia, né? E aí eles já tinham um estudo neurofisiológico de como é a inervação da teta da vaca. Quais são os nervos, para onde que chega e tal. Eles achavam que tinha uma ligação direta entre o inervamento da teta da vaca e o cérebro, né? Tinha áreas do sistema nervoso ali relacionado. Tem uma ligação direta, mas parece que não é unívoca. Então, assim, você tem uma área do seu cérebro ligado na teta da vaca, se você estimular o cérebro da vaca, se for uma relação 1 para 1, vai liberar o leite mais rápido, né? Então, por exemplo, se eu der um medicamento para a vaca, uma substância, essa substância ela é galatogênica, né? Ela vai gerar mais leite e aí o leite vai ser expelido. Eles achavam isso. Aí quando eles fizeram os experimentos antes dos anos 40, não dava certo. Então parece que uma substância é causa necessária, mas não suficiente, né? Tinha alguma coisa comportamental a mais da vaca, né? E aí tem, por exemplo, eles viram que tem um hormônio que é a pitruitina, né? É um hormônio que é secretado pelo lobo posterior da hipófise da vaca. Então quando a vaca tem muito leite, tá com o úbre cheio, né? A pitruitina é liberada e aí o leite começa a ser liberado. Ou quando a vaca tem um filhote também, né? Então isso tem um efeito galatogênico. Então a pitruitina aumenta a produção de leite, mas não necessariamente a liberação, né? Okay. E aí eles verificaram ali, por estudos comportamentais, que o sistema nervoso tem uma parte, mas parece que tem que ter um gatilho comportamental, principalmente para essas vacas hold up, para elas liberarem mais o leite. E aí eles estavam testando coisas. E eles descobriram que parece que o susto tem alguma coisa a ver com isso. E aí o que eles fizeram? Não sei por que eles fizeram isso, mas esse foi o deliriamento experimental, né? Eles botavam um gato em cima do raio da vaca, o N era 3 vaquinhas, né? Eles botavam um gato em cima da vaca e estouravam um saquinho de papel. Sabe que você enche assim? Sim, o saco de papel estoura? Uhum. Aí eles estouravam um saco a cada 10 segundos por 2 minutos, com o gato em cima da vaca, né? É claro que a vaca vai levar um susto, claro, né? E aí eles viram ao longo desse período, desses 2 minutos, eles avaliavam a taxa de liberação, né, de leite, né, pelo sugador, né? E aí tinha um grupo de vaquinhas que recebeu a pitruitina para produzir mais leite e outros não, né? E aí eles viram que esse susto aumentava de fato a produção, né, do leite. Tanto faz se a vaca era let down ou hold up. Então parece que levar um susto funciona, né? Só que aí é um problema, você não vai ficar dando susto na vaca, né? Porque qual que era a discussão? Se você fizer isso muito, a vaca vai produzir menos leite, né? Porque ela vai ficar estressada. Eles fizeram esse trabalho só para mostrar que dar o susto na vaca aumenta, mas é por curto prazo. Uhum. Né? Hoje em dia você tem outros métodos, né? 80 anos depois, tem outros métodos, tanto de substância quanto com comportamentais para as vacas produzirem mais leite, além da questão dos cruzamentos diferenciais. Você pega vacas que já produzem muito leite, vão gerando os cruzamentos, né? E você tem ainda vacas mais produtoras. Mas essa é a hipótese do estudo, gente. Ok, tá? Então, desde então, nenhuma vaca foi assustada, nem um gato. Tá? Tá certo, é bom esse disclaimer, é importante. É verdade. Então é isso, parabéns aos Estados Unidos pela premiação na primeira categoria de biologia.
Vamos para a próxima categoria. Categoria Botânica, que foi para Alemanha, Estados Unidos e Brasil, Zil! Brasil! Mais um! Jacob White e Felipe Yamashita, por encontrarem evidências de que algumas plantas reais imitam as formas de plantas artificiais de plástico próximas. Foi publicada na revista Plant Science and Behavior. Vamos ouvir, antes do comentário do Altair, vamos ouvir o áudio então do próprio vencedor, né, o brasileiro Felipe Yamashita. Fala, Felipe! E aí, pessoal do podcast Naruhodo. Meu nome é Felipe Yamashita, eu sou biólogo, fiz mestrado na Unesp em Botucatu e doutorado na Universidade de Bonn, na Alemanha. E semana passada eu acabei de ganhar o prêmio Ig Nobel, na categoria Botânica. Nesse artigo que eu e o outro autor, o Jacob, a gente ganhou esse prêmio, a gente utilizou uma planta chamada Bocchilla trifoliolata. Essa planta é endêmica da América do Sul, é endêmica do Chile e da Argentina. E cerca de 10 anos atrás, um professor chileno ele descobriu que essa planta ela mimetizava, ela copiava outras plantas ao seu redor. Então, um mesmo indivíduo, ele crescia, era uma planta trepadeira, ela crescia sobre vários diferentes indivíduos de outras espécies, e conforme ela ia crescendo, ela ia mimetizando, modificando o formato dessas folhas. Com isso, ele sugeriu duas hipóteses, que a planta ela mudava o formato da sua folha, conforme a planta hospedeira liberava substâncias voláteis, substâncias químicas voláteis, ou pela transferência de genes de uma planta, da planta hospedeira para a boquila, através de micro-organismos perto das folhas. E nós resolvemos fazer um modelo, um delineamento diferente, usando uma planta de plástico, que se ela copiasse uma planta de plástico, as duas hipóteses não seriam confirmadas, né? A gente colocou umas folhas de plástico perto da boquila e ela começou a copiar. Depois de 2 semanas, ela começou a copiar, começou a mimetizar a folha de plástico. Então, a gente sugeriu uma terceira hipótese, que seria que a boquila ela conseguiria, de certa forma, enxergar o que está ao seu redor. Então, a folha da boquila, ela muda seu formato observando a outra folha ao seu redor. E como ela faz isso, a gente não tem certeza, mas a gente tem uma hipótese que é que a planta tem um tipo de ocelo. Essa teoria é uma teoria bem antiga, foi criada em 1905 pelo Haberland, e diz que a epiderme da folha, a camada mais externa da folha, ela atua como uma lente. Então, o raio de luz entra pela epiderme, e a epiderme, como uma lente, ela converge os raios de luz para um ponto específico. Nesse ponto específico poderia ter alguma fotorreceptor. E esse fotorreceptor pode até ser a clorofila ou outro fotorreceptor. Então, a planta conseguiria entender o que está fora dela, no ambiente externo. Então, eu dou o exemplo assim. Imagina que você é uma célula da epiderme. Aí o raio de luz chega até você. Então, você consegue entender que tem algo verde do seu lado esquerdo. Do seu lado direito não tem algo verde. Então, você realoca recursos para crescer em direção ao lado esquerdo. Então, seria mais uma decisão binária. E assim, ela conseguiria enxergar. Se você pensar na folha como um todo, com milhares de células, ela ia crescendo em direção à folha verde. E aí, ela conseguiria mudar seu formato, entende? E esse foi o primeiro experimento que a gente fez em 2019, 2020. Após disso, a gente realizou mais alguns experimentos que ainda não foram publicados, eles vão ser publicados logo. E como a gente usou no primeiro experimento uma folha de plástico, um modelo tridimensional, agora no segundo experimento a gente acabou usando um modelo bidimensional, porque recebemos algumas críticas que a boquila poderia entrar em contato mecânico com a folha de plástico e assim conseguir mudar sua forma. E agora com o formato bidimensional não tem como ter esse contato mecânico. Eu posso adiantar que ela conseguiu mimetizar, então ela conseguiu copiar um formato bidimensional. E espero que em breve, até o final do ano ou começo do ano que vem, a gente consiga publicar essa outra pesquisa. E também nós esperamos dar continuidade, ter uma clareza maior, fazer experimentos para ter uma clareza maior como que ela consegue fazer isso.
Mas para isso a gente precisa continuar estudando e para isso eu preciso de um laboratório que aceite eu continuar trabalhando com essa planta, porque agora acabei de finalizar meu doutorado e estou em busca de alguma oportunidade para continuar trabalhando com essa planta. Beleza? Abraço, Altair. Aí, Altair, esse é o Felipe, o nosso grande vencedor brasileiro do Ig Nobel 2024. Quer complementar alguma coisa, Altair? Pequenos detalhes, né? Assim, antes de mais nada, parabéns. Assim, fantástico, né? Você fica procurando coisa em série, coisa muito tecnológica. A planta tem olho, velho. Sabe? Tipo, planta tem olho. Ó, não são todas as plantas. Essa realmente, claro, não são todas, mas assim, essa me pegou, hein? Não é. Então, é uma hipótese fantástica. A hipótese de que planta tem essa ocele, né, esse tipo de célula especializada, já vem do começo do século XX, né? Inclusive, tem um detalhe que o Felipe não comentou, mas essa ideia de que células têm uma estrutura ocular, né, vem de 1905. E uma das pessoas que descreveu foi o próprio filho do Darwin, né, que é o Francis Darwin. Foi ele que descreveu, um dos primeiros que descreveu essa característica, né? De que algumas plantas têm essa possibilidade de discriminar formas e cores, né? E aí e tem uma coisa interessante, assim, um pouco triste, né? Mas é bem da carreira acadêmica. O Felipe comentou no final que ele está terminando o doutorado dele, tem ainda os artigos para serem publicados, um pouco mais. É uma pesquisa fantástica e não tem lugar para continuar a pesquisa dele. Olha que droga, né? Olha, se esforçou lá. todo, descobriu um bagulho que dá pau em qualquer episódio do Black Mirror que você descobrir, né? Você pode assistir todos. Vê se tem um que fala que planta tem olho, né? Desgraça, né? Aí, o que acontece lá? Os roteiristas do Black Mirror, os IPO que bota dinheiro, rebola no dinheiro, com umas coisas que é fácil, que cientista já sabe há décadas, e o cara que descobre um bagulho foda fica no ostracismo, né? A gente tem um Naruhodo sobre isso, né? Como funciona a carreira de cientista, e a gente sabe que é uma péssima carreira. Convenhamos, né? Então, já vê como é triste, né? Você descobre um negócio super legal, importante, tem impacto evolutivo pra várias coisas, pra nada. Não é triste, Kay? Eu acho triste. É triste. Mas por aqui, nesse episódio, vamos celebrar Sempre. a vitória do Felipe. Parabéns, Felipe, pelo Ig Nobel na categoria Botânica na edição de 2024. E conclamamos o fato de que, como está sendo divulgado aqui pelo Naruhodo, que outros laboratórios saibam pelo primeiro dos alunos e deem um espaço para o Felipe continuar a pesquisa dele. Por favor. Isso daí, né? isso Temos daí. que saber ainda esse tema muito importante. Vamos então para a próxima categoria. Prêmio de Anatomia, que foi para a França e para o Chile. Marjolaine Willems, Quentin Henoch, Sarah Tudon de Lara, Nicolas Cogani, Vincent Fleury, Romy Heisigier, Juan José Cortés Santander, Roberto Requena, Julian Stirnerman e Roman Hussein Consari, por estudar se o cabelo na cabeça da maioria das pessoas no hemisfério norte gira na mesma direção, horário ou anti-horário, que o cabelo na cabeça da maioria das pessoas no hemisfério sul. Olha lá. Pergunta formidável, hein, Kay? Olha lá, será que o cabelo da maioria das pessoas no hemisfério norte gira na mesma direção que o cabelo da maioria das pessoas do hemisfério sul? Altair, qual foi a conclusão do estudo, Altair? Como é que ele foi feito? Sim! Sabia? Sim! Sim, a resposta é sim. É diferente. Então, que assim, o que é girar o cabelo? Você sabe o que é o cucuruto? Sabe o cucuruto? Né? Não tem o redemoinho? Sabe que as pessoas têm um redemoinho ali? Né? Algumas têm redemoinhos em outros lugares também, né? Redemoinho é aquele lugar, aquela hora que o cabelo forma uma voltinha, que é ruim de pentear, né? Eu não sofro com isso há anos, é uma alegria. Né? Mas eu tinha muito. Eu tinha redemoinho, eu tinha uns redemoinhos na frente, era ruim, né? E aí, eles estavam querendo estudar se a forma do redemoinho era no sentido horário e anti-horário, né? Se tinha alguma relação, e se isso tinha a ver com o fato de você ter nascido no hemisfério norte ou sul, né? Beleza. Aí, os principais pesquisadores desse grupo, né? Eram dois pesquisadores da Europa. E eles fizeram um estudo com gêmeos, né? Que é um outro trabalho, com gêmeos. Se um gêmeo, o redemoinho do gêmeo lá gira no sentido anti-horário, será que o outro também girava? Né? E eles viram que sim. Tá? Quando são gêmeos univitelinos, gira para o mesmo lado nos dois. Beleza. Aí eles tiveram outro trabalho. Será que comparar o hemisfério norte e sul, será que dá uma diferença?
Aí eles fizeram uma parceria com o pessoal no Chile. Então tinha um grupo na Europa e um grupo no Chile, né? Hemisfério Norte e Sul. E aí eles pegaram 3 grupos. Tinha um grupo de 37 gêmeos, 37 pares de gêmeos, para testar a primeira hipótese. Aí tinha um grupo de 50 franceses e um grupo de 50 chilenos. Certo. Né? E eram todos crianças, tá? Crianças pequenas, para evitar efeito de queda de cabelo, alguma coisa. Pegaram crianças, né, com uns 12 anos, e aí eles verificaram, né? Tipo, era só olhar a cabeça da pessoa, tirar uma foto e ver se girava no sentido horário e anti-horário e comparar entre os países. Então a análise estatística era tipo uma regressão logística, era coisa simples, né? E aí quando eles pegaram o grupo de gêmeos, validou o primeiro estudo. Então, se um gêmeo gira no sentido anti-horário, o outro também. E se gira no sentido horário, o outro também. Aí beleza, então no caso dos gêmeos, tudo certo, né? E aí quando eles compararam os chilenos com os franceses, dava diferença. E aí a maior parte dos chilenos, o cabelo gira no sentido anti-horário. E a maior parte dos franceses, o cabelo gira no sentido horário. Agora eu tenho uma pergunta importante, Kim. Tá? Para que lado você acha que a Terra gira? A Terra gira no sentido horário ou anti-horário? Rapaz, eu sabia disso. É difícil de lembrar, não é uma coisa difícil, que dá pra deduzir. Muito difícil Chuta. de lembrar. Vai, Chuta, chuta você o não lembra? anti-horário. Exatamente, era no anti-horário, né? Exatamente igual o povo do hemisfério sul. Né? Então a hipótese deles, não dá pra falar que é por causa da rotação da Terra, né? Que aí é um negócio meio exagerado, né? Mas eles falam que parece que o desenvolvimento da expressão gênica ligada ao crescimento do cabelo sofre também efeito de variáveis ambientais. Eles não sabem exatamente o que, né? Mas parece que dá diferença. Olha só que interessante. Hein, Kim? Uau! Não é legal? Uau, muito legal, muito legal. Você sabe pra que lado gira o seu cabelo? Você não sabe. Você tem que olhar depois do espelho. Não faço a menor ideia. Então depois você tem que olhar pra ver se bate. Então o seu tem que girar no anti-horário. Tem que ver, tá? Tá claro que certo. não é 100%, né? Não é 100%, é uma proporção. Ele fala sempre que é a maioria, né? Isso, tem uma diferença estatística aí e tal, mas é um trabalho formidável. É uma pergunta fácil de testar, você faz amigos no outro hemisfério também, né? Não custa nada. Verdade. Um trabalho fantástico também. É importantíssimo. Parabéns aí ao Chile e à França, né, Altair, por esse prêmio. Vamos então para a próxima categoria. Prêmio de Medicina, que foi para Suíça, Alemanha e Bélgica. Lieven Schenk, Tamini Fadai e Christian Buchel, por demonstrar que medicamentos falsos que causam efeitos colaterais dolorosos podem ser mais eficazes do que medicamentos falsos que não causam efeitos colaterais dolorosos. Interessante, Olha né? aí, Altair, é um remédio falso que dói, mas que faz a pessoa sofrer mais. Parece que funciona melhor do que um outro falso. Esse artigo saiu numa revista super importante, que é a Brain, né? Super legal mesmo. E é um artigo muito bom mesmo. Ele é desse ano, 2024, acabou de sair. Né? Legal mesmo esse artigo, viu? E é basicamente um estudo de placebo. Né? É um estudo do efeito placebo. Né? E aí eles pegaram... eles, assim... Tem várias camadas desse trabalho, que ele é bem interessante. Tem o efeito do remédio, falso, assim, né? Da substância, mas tem o efeito da instrução. Isso era foda. Isso é legal. Assim, qual que era o pitch que eles falavam pra pessoa? Falou, ó, você vai fazer um experimento que você vai ter uma sensação térmica, tipo de dor. Não vai queimar a pessoa, mas vai ficar bem quente, né? A mão dela, né? E aí, falou, ó, pra aliviar a dor, eu vou te dar um remédio, e esse remédio tem fentanil. Fentanil é um opioide muito forte. Certo. É pior que morfina, tá? Então você diz pra pessoa que ela vai tomar um analgésico muito forte, tá? Mas vai fazer o experimento. Beleza, tá bom. Só que aí eles faziam assim, o grupo A, né? Eles não davam fentanil pra ninguém. Então é que é antiético, porque vicia loucamente. Tá? Porque fentanil é um bagulho, né, sei lá, é mais forte que heroína, não é isso? Então é meio tenso. Então assim, pra um grupo... Mas eles falavam que ia dar fentanil pra todo mundo, né? No primeiro grupo, eles pegavam a água e adicionava capsaicina. Capsaicina é a molécula precursora da pimenta. Então era tipo apimentado, sabe? Uma concentração pequena, mas quando você toma, você sente uma dor. Né? Você sente uma sensação de... que assim, a capsaicina, a molécula da capsaicina é diferente da pimenta. Na pimenta tem um gosto que vem da própria planta, tá? A capsaicina, a molécula mesmo, ela gera dor. Não tome capsaicina como se fosse pimenta. É dor mesmo, pura, tá? Então eles faziam uma diluição, né? Então um grupo de pessoas sentia uma dorzinha. O outro grupo tomava água.
Tipo uma homeopatia mesmo, uma água diluída e sem nada, tá? E beleza, logo, um grupo de pessoas vai sentir mais dor do que o outro, concorda? Mas sim, não por causa sim. não por causa do fentanil, né? Tal. Sim. Beleza. E os dois grupos passavam pelo experimento térmico, né? Sentia lá, né? Beleza. E aí depois você media a dor que a pessoa reportava, né? Quanto de dor estava doendo. Beleza, né? Essa era a primeira parte. Nessa primeira parte do experimento, as pessoas que tomavam a água com capsaicina sentiam uma dor e relatavam ter sentido menos dor no experimento, em comparação às pessoas que só tomavam água, tá? Então diminuía a dor. Beleza. Aí eles fizeram uma outra parte. A outra parte era a seguinte, não tem o grupo A e B? O grupo A é o que tomou a água com pimenta, o grupo B tomou só água, né? Eles subdividiam em mais 2 grupos. Então, o grupo que tomou a capsaicina, eles entravam num aparelho de ressonância magnética para ver, aí fazia o experimento de novo dentro da ressonância para ver quais áreas cerebrais estavam ativadas ali, né? Na ressonância magnética funcional. Só que aí tem 2 grupos, por exemplo, 2 grupos A, né, que tomaram água com a capsaicina. Pro primeiro grupo, eu não falava nada. Mantinha a mesma instrução. Você tomou fentanil para reduzir a dor e tal. Pro segundo grupo, eu desmentia. Eu falava, na verdade, eu menti pra você, né? Eu mentia, tipo, era só água com capsaicina. Ou seja, você liberava, né? Tirava o placebo, né? Sim. Pro outro grupo, que só tomou água, também, metade continuava lá falando que era fentanil, por outro grupo falava não, tirava o efeito. Sabe o que aconteceu? Quando você estava dentro da ressonância magnética, fazendo o experimento, o grupo que não foi desmentido, que acreditava que estava tomando fentanil, tinha uma redução de dor maior ainda. Uau! Agora, quando eu conto pra você a verdade, o efeito some. Tem uma questão da instrução. Você tem que ser deliberadamente engambelado para o efeito placebo da dor funcionar. Quando você conta, ele cai ao nível do pessoal que só tomou água? Então, em média, fica um pouquinho acima, mas não é estatisticamente significante. Entendi. Né? E aí, a parte fantástica, porque como estava na ressonância, eu vi as áreas, né? E aí tem uma área cerebral ativada, que é o córtex anterior cingulado. O córtex anterior cingulado é típico para dor. Qualquer dor ativa ali. Certo. Tá? Então é a parte física da dor. Mas, no grupo que você mentiu, que você não desmentiu, tem a atividade da substância cinzenta peraquidutal, que a gente comentou no episódio 309 e 310, que são áreas relacionadas com medo. Medo cognitivo. Certo. Então a pessoa fica com receio, e esse receio diminui a percepção, a atividade do córtex anterior cingulado. Caramba! Fantástico. Então é uma relação entre o medo físico, né, de dor, e a questão cognitiva. A junção dos dois gera o placebo. Olha que foda. Com esse efeito sobre o córtex frontal, aí eu já derrubo um pouquinho a minha hipótese. eu tenho uma hipótese, uma curiosidade, talvez até exista já esse experimento, de fazer a mesma coisa, Altair, mas só que em vez de dor, ser um gosto ruim. Sabe, né, assim, acho que talvez um placebo de gosto ruim também convença mais do que um placebo de gosto docinho. Pode ser. É que a área cerebral não é bem definida. Exato. Entendeu? Então, aí que é difícil de testar. Mas essa da dor, sensacional. E isso tem uma aplicação para sua área. Tem uma aplicação para sua área. Se um produto é bosta, mas o pitch é legal, pode mudar a percepção do produto. Isso você não acha o produto tão ruim. Isso não precisa nem fazer experimento, que é verdade. Muito bem, muito bem. Tá vendo? Nem precisa, tá vendo? O marketing não precisa de experimentos, precisa de controle. Né? E esse artigo mostra muito bem. Você não dava nada para esse artigo, né? Ele é fantástico. Não, sensacional. Adoro estudos que trabalham com efeito placebo em geral. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Parabéns, então, à Suíça, Alemanha e Bélgica pelo Prêmio de Medicina. Vamos, então, para a quinta e última categoria dessa parte 1, Reginaldo. Prêmio de Física, que foi também para os Estados Unidos. James Liao, por demonstrar e explicar as habilidades de natação de uma truta morta. Isso! Trabalho formidável também. Isso, publicado no The Journal of Experimental Biology. Isso. Aliás, o James Liao, ele é professor em Harvard. Ele é importante nessa área de zoologia. Tá? Como é que funciona? O que tem a ver com a truta morta? Truta é o peixe, né? É um estudo com peixe mesmo. Tá? Então, é um estudo das habilidades natatórias de uma truta morta. Então, na verdade,
que é estranho pensar isso pra quem não é da área. Mas, por exemplo, quando você vê uma pessoa andando, ela não tem um jeito de andar. Esse Sim. jeito é a marcha, né? O jeito de marcha da pessoa, tá? Trutas também andam, aquelas nadam, né? Mas elas têm uma marcha, né? Essa marcha é chamada marcha de Karman. Tipo, quando você pega um peixe e deixa ele em linha reta, andando normalzinho, assim, do jeitinho dele, tipo, essa marcha é chamada marcha de Karman do peixe. E aí, eles achavam, né, era uma hipótese, que essa marcha de Karman é meio que uma coisa muito mais passiva do que ativa, né? Então, por exemplo, imagina você andando, eu coloco você andando normal, na rua, né? No começo, você tá parado, você faz um esforço para se colocar em movimento, e aí quando você tá andando, não parece que vai ficando mais fácil andar? Tipo, você para de pensar, o seu corpo entra num ritmo, né? Sim. Ele queria saber se o peixe tinha isso. Esse é um ritmo padrão para economizar energia. Certo. Tá? Que não é intencional. Tipo, você entrou ali na inércia de andar, você vai andando, né? E aí, é essa ideia da marcha de Karman, né? Então ele fazia um cilindro de água com uma corrente de água passando, né? E colocava um peixe, uma truta viva. Colocava a truta viva ali, né? Então a truta ficava nadando naquela água com uma certa correnteza e ele estudava as propriedades físico-químicas ali, né? Do corpo do peixe na água, né? Era um estudo meio das propriedades, de mecânica de fluidos mesmo, né? Aí colocava o peixe ali, aí ele colocava eletrodos no peixe pra ver movimento de músculo do peixe e tal, né? E aí, quando o peixe estava vivo, tem uma intenção ali de se mexer, né? Então ele via que em alguns momentos tinha aquela marcha de Karman, que era tipo o andar livre. Um exemplo melhor é você pensar ave. Sabe quando a ave voa muito alto, de repente ela plana? Sim. O que é planar? A ave fica parada e ela deixa o vento agir. Exato. Tipo, ela se joga no vento mesmo, Ela né? economiza energia ali naquele momento. Isso. A marcha de Karman é tipo isso do peixe. Ele entra meio na correnteza e deixa carregar ele, sabe? Certo. É tipo isso. E aí ele viu, né, que o peixe vivo, pela eletromiografia, ele tinha os movimentos intencionais dele, mas de vez em quando ele entrava num esquema rítmico, acompanhando a oscilação, a frequência de onda da água, né? E aí ele via que isso era a marcha de Karman, né? E o que ele queria saber era assim, se o peixe, entre aspas, escolhia ficar na marcha de Karman ou não, né? Se era uma coisa que precisava do peixe vivo, né? Pra ele gerar esse movimento. E aí o que ele fez? Pegou um peixe morto e colocou lá, né? Colocou no mesmo ritmo. E aí o que aconteceu? O próprio corpo do peixe se adaptou, mesmo com o peixe morto, se adaptou e gerou a marcha de Karman. Ou seja, é um movimento passivo do peixe. O peixe não pensa para fazer a marcha de Karman. Ele simplesmente entra, né? Quando você pega uma corrente de água com uma certa frequência, o peixe entra ali, ele faz... E aí a gente descreveu isso no Naruhodo 297, que é por que você dorme quando você balança de um lado para o outro, né? Numa rede. Isso, a gente falou de um conceito que chama Neural Entrainment, que é quando o ritmo externo organiza com o seu ritmo motor interno e nervoso, né? Certo. Isso é uma evidência de Neural Entrainment no peixe. Você coloca ele dentro de uma corrente de água contínua, com uma certa frequência, o peixe entra naquilo. É igual um bebezinho num negocinho de ninar, né? Balançando. Então você meio que nina o peixe. É o jeito de ninar o peixe, é colocar ele dentro de um cilindro com uma água com uma certa frequência. Ele entra no mesmo ritmo da água, né? É isso. Certo. E aí ele mostrou que, na verdade, isso é passivo. É uma coisa da constituinte do peixe, né? O corpo do peixe se adapta à água e acaba tendo essa marcha de Karman, né? E isso prova que essa marcha de Karman é importante para a sobrevivência da espécie porque economiza energia. Você não precisa estar vivo para fazer. É meio que o default do peixe. Olha que interessante. Sensacional. Não é foda? Ele não precisa nem estar vivo pra ter. É um movimento involuntário do peixe. Bacana mesmo. Sensacional. Sensacional. Nunca mais você vai ver um peixe do mesmo jeito, não é verdade? Nunca mais. Agora imagina o peixe ninando numa rede, né? O peixe dormindo. É uma coisa. Ainda bem que eu não sou fã de truta como comida, viu, Altair? Peixe cheio de espinha, meu Deus, achei muito ruim de comer. Bom, exatamente, pelo menos ali o movimento dele funciona, as espinhas servem pra alguma coisa pra ele. É verdade. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.